Bom, boa noite a todos. Espero que estejam todos me ouvindo, né? Meu nome é Laura e eu sou grupo do PET, sou membro do grupo PET Elétrica e a gente vai iniciar o primeiro dia do nosso evento, que é o CP Energia 2020, que tem o tema Indústria 4.0. Para isso, contamos com a presença do coordenador técnico do Instituto Senai de Tecnologia e professor de automação industrial, Márcio Venturelli, que trabalha há 25 anos no mercado de automação industrial. Já trabalhou em diversos projetos de implantação de sistemas de controle industrial, tanto no Brasil quanto no exterior. E é professor de graduação e pós-graduação nas áreas de automação e gestão industrial, além de desenvolver pesquisa aplicada nas áreas de indústria 4.0. Márcio é graduado em ciência da computação, com especialização em controle e automação industrial, possui uma pós-graduação em ciência de dados, gestão industrial e tecnologia do petróleo e gás, MBA em estratégia de negócios e é membro sênior da ISA, Sociedade Internacional de Automação. Passo a palavra para o Márcio para iniciar a palestra, iniciando a jornada na transformação digital através da maturidade 4.0. Boa palestra, professor. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Uma grande satisfação por esse convite, por essa oportunidade de transferir um pouco do conhecimento nosso, principalmente da nossa vivência, nesse momento, numa organização igual a de vocês, uma universidade. A gente fica sempre satisfeito, a gente também tem a oportunidade de fazer esse trabalho em todo o Brasil, de uma forma mais intensa no passado e agora num novo formato, que é esse que a gente está se acostumando, né, essa questão toda de digitalização, às vezes é um pouco estranho, né, a gente está sempre acostumado junto com as pessoas, mas vamos lá, eu acho que tem tudo para a gente fazer um trabalho muito bacana. Então, ao agradecimento desse convite, a nossa ideia inicial, uma vez que o tema Indústria 4.0, né, isso hoje é o tema da pauta, tanto no nível de estudantes, né, de academia, quanto na indústria. Então, chamou a atenção da gente e eu sugeri, então, que a gente estendesse esse tema num formato de colocar alguma coisa um pouco mais prática do que já está acontecendo. Até porque, se a gente for pegar aí nos últimos 5 anos, né, quando a gente começou a falar de conceituação de indústria 4.0, a gente entende que vocês aí, pelo menos a visão geral do que é essa questão da digitalização, vocês já tenham, ainda que eu vou falar e reforçar alguns conceitos, mas eu quero focar com vocês principalmente a questão da maturidade. Eu quero passar para vocês já uma visão do que já está acontecendo e de como que a gente já, de fato, trabalha essa questão de como aplicar isso na indústria, tá bom? Então, vamos fazer um bate-papo, eu acho que tem tudo para ser um bom aproveitamento, principalmente com o objetivo de que vocês levem isso para a academia e que vocês fiquem com esse pensamento aí, né, nessa questão de jornada da digitalização. Só reforçando, então, o que ela disse, eu só queria fazer um comentário. O meu trabalho atual hoje é a coordenação do IST, que é o Instituto Senai de Tecnologia. Às vezes o Senai, muita gente conhece o Senai como área educacional, ainda que realmente ele é um grande player na educação profissional voltada à indústria, só que o Senai também é um prestador de serviços, né? Nós prestamos serviços de consultoria e assessoria para o setor industrial. E especificamente nós somos um time, uma equipe, eu coordeno tecnicamente 3 áreas aqui no nosso instituto, que é a área de energia, a área de biotecnologia e digitalização indústria 4.0, que é o DNA aqui da nossa unidade. Muito bem. Vamos lá. Então, como eu disse a vocês, então qual que é a ideia, né? O que é a pergunta que nós vamos tentar responder junto com vocês, né? Que o pessoal faz bastante. Então, é como construir um plano, né? É um plano de quê? Transformação digital, que tenha o quê? Uma aderência com a empresa. Então, qual que é a ideia? Mostrar para vocês aqui um formato onde que vocês podem pegar esse formato. Inclusive, a gente tem diversos artigos publicados. Você pega esse formato, você pode aplicar na empresa que vocês têm a ideia de construir essa digitalização, baseado em 3 principais diretrizes, né, que é quase que um mantra que a gente utiliza, baseado em pessoas, baseado em processos e tecnologia. Então, vamos ver um pouquinho de como que a gente pode construir isso. Bom, então vamos lá.
entendo e imagino, e eu teria quase uma certeza de que vocês já têm aí o conhecimento mínimo da indústria 4.0, mas a gente que é professor, a gente sempre gosta ainda de reforçar alguns elementos e alguns conceitos, e é isso que eu vou fazer com vocês, até para a gente relembrar um pouquinho, e é muito gostoso falar sobre isso, né? Sempre numa condição dessa, de um workshop, de uma palestra. Então vamos relembrar, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque isso é o dia a dia da gente. Eu queria começar falando que é o seguinte, né? A indústria 4.0 hoje ela mexe muito com a gente, quem está estudando e quem está na área sendo responsável por transformação digital, mas eu queria deixar uma coisa muito bem reforçada com vocês, é o seguinte, nós estamos passando por uma quarta revolução industrial, né? E essa quarta revolução industrial, uma das coisas que o pessoal pergunta muito para a gente, assim, poxa, quando que isso vai estar acontecendo de fato, né? Ou quando de fato nós vamos ter uma indústria digital, né? Bom, isso está acontecendo. A gente, na verdade, nós não sabemos o tempo que isso vai acontecer, essa transição. O fato é que está bem acelerado quando a gente pensa em mundo, tá? Isso está acontecendo, existe uma realidade. Mas lembrando que essa nova indústria virá numa nova geração, né? Vocês já são uma nova geração, né? Vocês que estão estudando na academia já estão tendo toda uma base, uma conceituação de novas tecnologias. Mas o mais importante entender, que eu acho que isso a gente tenta reforçar bastante, né? Nós que estamos desse lado, principalmente nós que estamos à frente hoje de projetos grandes de transformação digital, normalmente a gente já é uma geração, no mínimo, um passo atrás, tá? Então a gente aí está tentando fazer uma transformação para o novo, mas a gente conta com vocês, que é uma nova geração, e principalmente uma nova geração que está vindo. Uma nova geração que já tem um pensamento digital, com novos conhecimentos, com plataformas, enfim. Então essa nova indústria, seguramente, será construída por uma nova geração que está chegando. Essa geração ela vem, então, baseada na construção de uma sociedade digital. Eu gosto muito de contar uma historinha, né, porque que essa sociedade digital ela está acontecendo e como que é a história, né? Se a gente pegar o início da civilização, a civilização que começou a se organizar, o poder estava na oratória, era a palavra que era importante, tá? E naquela época de 600 anos antes de Cristo, por exemplo, né, quem tinha o poder da palavra, ele era o orador, a transferência do conhecimento era através da palavra. E depois veio a escrita, né, através da prensa, que houve toda uma distribuição de documentos, e a gente vive a nossa sociedade hoje baseada nesse modelo. Só que ela está fazendo o quê? Ela está sendo mudada, né? Hoje a gente já está falando da digitalização, né? Você não vai num banco mais hoje assinar um documento, isso é muito raro. Então, essa transformação da escrita para a digitalização, ela está mudando toda uma estruturação de como a gente vai estar lidando com todas as áreas da sociedade. Então, é importante entender isso, porque digitalização e indústria 4.0, né, elas estão em conjuntos, porque a digitalização nós chamamos que é o guarda-chuva, né, que é um conjunto de tecnologias que chamamos de habilitadoras, por exemplo, né, que onde elas estão na sociedade, como, por exemplo, indústria, saúde, escolas, bancos, enfim, né, onde eu tenho o pilar da internet baseado nisso. Então, sim, se eu aplicar a digitalização na indústria, sim, eu vou ter a indústria 4.0, e é isso que nós chamamos e caminhamos, então, para essa sociedade digital. Mostrando aqui para vocês, né, que a gente tem aqui onde está o motorista, né? Então a gente caminha aí para algumas revoluções, né? Que é o carro, né? A gente está falando muito aí do carro autônomo, então tem diversas tecnologias embarcadas, né? IoT, machine learning, a computação em nuvem, enfim, todo um conjunto de tecnologia que isso é o mundo que realmente está acontecendo. O tratorista, né? Aqui eu moro numa região onde nós já temos isso aqui como uma realidade, né? Já temos aí o manejo de solo, por exemplo, onde eu não tenho mais o trator, a figura da pessoa que opera a máquina agrícola, né? E isso está em franco crescimento aqui. Como? Tecnologias habilitadoras que são compostas nesse mundo digital. A realidade virtual, eu coloquei aqui para vocês, a realidade virtual que está acontecendo, utilizando a internet das coisas, a realidade aumentada. Isso já é uma realidade na indústria, isso nós já temos também. Baseado em quê? Baseado nas tecnologias habilitadoras. Bom, uma perguntinha que eu sempre gosto de fazer, né, no trabalho das palestras que a gente faz, é o seguinte: nós já vivemos na era dos robôs? Essa é uma pergunta, né? Vivemos, sim,
Nós vivemos na era dos robôs, né? Aqui tem o desenho dos Jetsons, né? Quando na década de final da década de 60 e 70 já tinha essa projeção que a gente ia estar vivendo um momento aonde ia ser o nosso dia a dia conviver com robôs. Então, nós chegamos já nesse momento? Sim, nós já chegamos nesse momento. O que ainda não é uma realidade é o formato, tá bom? O formato do robô físico. Mas nós já estamos imersos em robôs digitais. O celular nosso, ele já está cheio de robôs que estão ajudando você a tomar uma decisão, por exemplo. Quando você tira uma foto, por exemplo, no Facebook, e onde ele faz uma identificação de uma imagem, ali dentro a gente tem um robô digital. Então, gente, é muito importante entender que, esse momento, né, essa era dos robôs, sim, nós já estamos vivendo a era dos robôs e ele está conosco a todo momento. Está no bolso nosso aí, no nosso dia a dia, através dos nossos smartphones, por exemplo. Como que tudo começou, né? Só para contar um pouquinho da história, é muito bacana, né? Então, aí, em 1996, a era da web, né? A internet, né? Que deu esse formato. A gente fazia o quê? Nós apenas, um grupo de professores, começou a web assim, né? Disponibilizando informações para um grupo de pessoas, extremamente limitada a isso, a gente chama isso de web 1.0. Eu ia lá e consumia essa informação e tinha condição de fazer isso, né? Aí surge a Web 2.0 de que forma? Bom, surgiu a seguinte ideia, né? Pô, peraí, se eu posso consumir, eu também, então eu posso publicar. Então entra a era da internet colaborativa, né? Então há uma explosão no uso da internet, mas alguém teve uma grande ideia, né? De fazer o quê? A Web 3.0. O que é a Web 3.0? Alguém teve uma ideia de começar a colocar coisas na internet, né? Conectar um micro-ondas, eu conectar um tênis, né? Eu conectar uma televisão. Isso surge o que nós chamamos de IoT, Internet das Coisas. A partir do momento que eu pego esses dados e junto naquilo que já funcionava, surge a Web 3.0, há uma explosão do que a gente entende como dados na rede, e isso provoca uma grande transformação. Então, é uma historinha muito breve, mas é dessa forma assim, que tudo aconteceu e como que nós estamos ainda se adaptando a todo esse mundo novo. Isso do ponto de vista industrial, começa na Alemanha em 2012, né? Surge o termo Industry 4.0, que na prática, o que é isso? É a ideia de conceitos de digitalização, criando tecnologias habilitadoras, onde eu aplico ela no chão de fábrica. Pronto. Isso surge, então na Alemanha, surge o primeiro paper, o documento oficial de governo, onde ele cria uma nova visão de como que é a manufatura, uma manufatura mais inteligente, com mais eficiência, principalmente baseada em modelos de customização, onde todo este conjunto permite, então, uma nova indústria. Tá? E isso se alastrou pelo mundo como indústria 4.0, e todos os países, praticamente, hoje, têm um plano de digitalização. E o Brasil, naturalmente, não está de fora, e nós já temos o nosso plano de IoT, enfim, uma série de avanços já nessa linha. Então, é interessante conhecer um pouquinho como que tudo surgiu. Bom, então vamos falar de transformação digital, né? Então, o que na verdade, é uma transformação digital? Uma palavra muito bacana, né? Ela está sempre aí no nosso dia a dia, de quem estuda e quem aplica, mas em termos bem práticos, mas um conceito muito importante, tem que ser limpo esse conceito, bem clean. Então, o que ele é? Ele é a indústria como nós conhecemos ela hoje, né? 3.0, a gente sabe que a indústria, se a gente for pegar todo o universo industrial, a gente ficar, por exemplo, no Brasil, né? A gente sabe que a 3.0 ainda não é uma realidade, tá? E transformar ela na 4.0, através do quê? De pessoas, de processos e tecnologias. Então, a união de todo esse conjunto, de uma forma de transformação digital, sou eu transformar e construir essa indústria 4.0. Então, essa é a transformação digital. Bom, dito tudo isso, então eu queria que vocês, assim, é o que eu sempre falo, ó, não esqueçam desse conceito. Se vocês entenderem bem esse conceito que eu estou colocando aqui para vocês, ele é um resumo, ele é um conjunto compilado que vem lá
do Industry 4.0 na Alemanha, de uma forma bem resumida, mas que ele mostra bem o que vocês têm que saber. Se vocês entenderem esse conceito, vocês vão ser altamente críticos quando verem um sistema de digitalização na indústria e vão conseguir olhar assim, e vão falar, ó, isso não é indústria 4.0, isso é apenas uma automação. Não, isto é uma indústria 4.0, isso caminha para uma indústria 4.0. Então, o que é a indústria 4.0? Então, é a interconexão de toda a cadeia de valor, pessoal, de toda a cadeia de valor. A cadeia de valor, ela nasce no cliente, com as informações, pessoas e equipamentos, todos conectados na internet, utilizando o quê? Inteligência artificial. Essa é a grande sacada. Para quê? Para tomada de decisões na indústria. Que decisões? Qualquer indústria. De produção, passando por toda a cadeia produtiva, tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem. A gente sempre bate nessa tecla, porque se você entender bem o conceito, seguramente, os seus projetos, as suas decisões, o seu projeto de transformação digital vai estar bem aderente à realidade. Bom, como é que é a indústria hoje? Vamos fazer um paralelo, né? Como é que a indústria funciona hoje? Por que a gente fala dessa transformação? A indústria tem mais ou menos a cara assim, tá? É uma produção puxada, né? Eu tenho uma área de planejamento, onde eu tenho bases de dados que faz isso. Eu tenho uma área de produção, onde eu tenho pessoas que têm uma expertise, né, naturalmente, com formação e experiência. Eu tenho uma área de qualidade e eu faço a entrega. Essa produção ela é baseada em tempo e erro, é onde que é os dois pilares da gestão industrial, e eu tenho dois grandes elementos aqui, muito importante entender. O que aconteceu, eu posso contar o passado, né, do que aconteceu na minha linha de produção, e o que está acontecendo, o presente, o que está acontecendo agora na minha produção. Essa é uma foto de como que funciona a área industrial hoje, tá? Muito bem. E o que é uma indústria digital, então? Observam a mudança que ocorre quando eu penso em produzir de forma digital. Eu tenho uma mudança, que a produção ela passa a ser sob demanda, isso abrindo um leque bem grande, assim, eu produzo na quantidade certa, para o cliente certo, no local, num pedido certo, enfim, eu faço um recorte de uma demanda correta para que eu preciso. E eu faço o quê? Eu conecto a minha cadeia de valor, no caso aqui eu peguei só 3 elementos para vocês terem uma ideia, do planejamento, produção e qualidade, toda uma nuvem, tá? Eu começo a utilizar essas tecnologias habilitadoras, onde dentro dela eu tenho inteligência artificial, e olha, a expertise, o que eu começo a fazer? São os robôs digitais, aonde me permite que eu tome decisões, e a partir disso eu faço a entrega. Olha o que muda. O que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente, ele continua existindo, mas olha o que acontece, a grande mudança. Eu começo a trabalhar com sistemas de probabilidade e autonomia, orientada ao futuro. Então, há uma indústria que ela me projeta sempre o que vai acontecer. E isso muda tudo aquilo que você entende como modelo de tomada de decisões, do planejamento, da manutenção, da produção, enfim, toda aquela cadeia de valor. Isso, então, muda bastante a cara da nossa indústria. Bom, quais são os benefícios da indústria digital? Né? Tem diversos, tá? Só vou pontuar alguns aqui, só para vocês terem uma ideia. É importante a gente ter isso em mente, né? Mas muda sobremaneira o que nós entendemos. Diminuição de erros, né? Uma produção de início mais rápida, ela diminui operações, né? Diminui imprevisibilidade, que são os grandes problemas que a gente tem na indústria, aumento de produção, aproximação de toda essa cadeia de valor, uma vez que ela é digital. Eu utilizo ferramentas de tomada de decisões baseadas em inteligência artificial. Eu começo a ter mais transparências em operações, aumento de segurança, eu começo a ter personalizações e customizações mais definidas sob demanda, monitoramento da indústria em tempo real, e, com tudo isso, é esperado aí uma elevação da sustentabilidade, termo esse que a gente está usando muito hoje, aí, que está muito na moda. Né? Bom, coloquei aqui alguns elementos para vocês ficarem atentos, né, que tudo não é tão simples, né, para que isso aconteça. Então, assim, são pilares que são desafios ainda na digitalização. A cibersegurança é um deles, né? Hoje, quando você pensa, está lá no nosso conceito que eu passei para vocês, que é conectar uma área de produção na internet. Então, você
você sim está sujeito a ataques, né? A legislação ela está aí, nós já temos algumas legislações. Vocês podem observar que a digitalização ela arrasta uma série de legislações. Nós temos aí a LGPD, que entrou em vigor há pouco tempo. Tudo isso por questões de dados, enfim, uma série de situações. Uma mesma linguagem, né? Ainda conectar tudo nessa cadeia de valor ainda é complexo, não é tão simples, mas a gente busca aí estar em evolução para essa padronização. Esse aqui é um dos grandes gargalos nossos, é a falta de profissionais preparados. Vocês são já uma nova geração que está vindo aí, mas ainda nós precisamos de treinar essa mão de obra que já existe, né, para que eles se atualizem, enfim. Então, isso é um grande problema. Quanto tempo poderá levar? Ele vai levar anos, décadas para uso, a gente não sabe, né? Então, assim, existe um time para que tudo isso possa acontecer, e isso depende de um pacto, isso não é uma coisa tão simples assim, não basta você só colocar dinheiro, ou não basta só o governo falar que vai ter a digitalização na indústria, não basta você, enfim, você tem que ter uma série de atores, você tem que ter, por exemplo, a pesquisa na universidade, você tem que ter o desenvolvimento tecnológico. Então, só para vocês terem uma ideia, então, descortinar aí dos grandes desafios que nós temos aí para que isso aconteça. O que muda na indústria, tá? Muito bacana aqui um resuminho para vocês, como é que isso funciona, né? Então, funciona assim, a indústria hoje, né? Então, como eu disse a vocês, né? O que está acontecendo? Quem fala isso? São os operadores, são as pessoas, né? E o que aconteceu, ou por que aconteceu? É a automação. Então, olha o que eu faço agora. Olha, com a indústria 4.0, eu faço o quê? Olha, eu crio uma camada de OT, de digitalização, aonde? Na minha camada de controle, olha, então eu passo a ter uma camada de digitalização. E as pessoas, olha que interessante, quando as pessoas operam uma indústria convencional, na indústria 4.0, eu faço o quê? Eu aprendo digitalmente o que as pessoas estão fazendo. Então, se o operador ele vai lá, durante determinado tempo, ele manda ligar uma bomba, ele liga um comando, o sistema está aprendendo. E o sistema começa a aprender. Então, com a camada de digitalização, mais as ações das pessoas que estão sendo aprendidas pelo robô digital, eu começo a fazer o que na indústria? Eu começo a responder isso daqui, ó, o que vai acontecer? Então, eu deixo de ter uma indústria onde eu só vejo o passado dela e o presente e passo a entender o que vai acontecer. Exemplo prático. A indústria vai falar para você, olha, você vai chegar na sua meta de produção ou não. E se você não chegar, você vai te falar, olha, você não está chegando na sua meta de produção, porque essa máquina aqui ela tem um gargalo. Um outro problema que acontece na indústria, olha, você tem um rolamento que ele tem uma tendência de quebrar daqui, por exemplo, a 42 horas. A digitalização ela permite que você tenha uma projeção de quando a sua máquina vai parar e por que ela vai parar. Tá? Então, isso assim, é uma visão geral para vocês de quanto isso muda a indústria, quanto isso vai alterar o que a gente entende como indústria digital. Como que a gente toma decisões? Né? Isso aqui é muito legal vocês entenderem, é assim que a gente começa a criar modelos de tomada de decisão. Como a gente toma decisão? Hoje a gente toma decisão assim, olha, eu tenho uma quantidade de dados, o gerente acontece um evento na indústria, né? E aí o que ele faz? Ele tem que tomar uma decisão, ele está ali para isso. Então, quando ele toma a decisão, naquele momento, ele não tem uma grande quantidade de dados. E aí o que acontece, pessoal? Ele normalmente ele não é muito assertivo, tá? Ele comete alguns erros. A indústria convencional funciona dessa forma. E qual que é o novo formato? O que é esperado, pessoal? Você ter o quê? Uma quantidade de dados muito maior com a digitalização. Então, quando o gerente vai tomar uma decisão na indústria digital, ele, com o Big Data, ele já tem todas aquelas informações conectadas na cadeia de valor, então ele costuma ser mais assertivo. Ele vai ser mais assertivo, até porque esses robôs digitais vão estar trabalhando junto com ele. E aí o que acontece? O tempo passa, seguramente, a tomada de decisão dele vai ser muito mais certa em relação ao que ele faz. Então, isso já dá um novo formato. Tá? Bom, dito tudo isso, por quê? Porque o protagonista de tudo isso, essa grande capacidade, é a inteligência artificial. Tá? Não existe a indústria 4.0 se você não pensar na tomada de decisões utilizando ferramentas de inteligência artificial. E o que é isso, então? Então, é a capacidade computacional dos sistemas aprenderem a partir de dados e resultados. Pessoal, o sistema não cria, o sistema aprende. Tá? Isso é muito importante. A gente fala assim, poxa, Aventureiro, mas o sistema vai criar. Não, o sistema não vai criar. Tá?
ele vai entender como que a indústria funciona e a partir do desenvolvimento de padrões, ele vai te permitir que você tome resultados, baseado em dados, baseado em resultados. A máquina, olha, não pensa, a máquina sugere, eu tomo uma decisão. Tá? Ela é baseada em um modelo dinâmico, adaptativo, que a gente chama, tá bom? Então, é o nosso protagonista de tudo isso, inteligência artificial. Então, fica aqui a telinha para vocês entenderem bem como é legal, né? Que é bem isso mesmo. Hoje a gente tem um carro sem nenhuma parte digital, eu tenho a frente, né, que é o que está acontecendo, e posso olhar no retrovisor contando o passado, né? É o que existe hoje na indústria. Agora, uma indústria do futuro ela vai ser guiada por dados. Então, aqui eu tenho o meu Waze, e o Waze, na verdade, ele é bem um recorte bem bacana mesmo de como que todo o sistema de inteligência na indústria. Ele utiliza Big Data, ele utiliza conexão de dados, atualização em tempo real, enfim. É bem isso mesmo, e nos guia ao futuro, aonde eu quero chegar com diversas possibilidades de rota, analisando tudo isso. Esse quadrinho aqui eu vou mostrar para vocês que como que funciona um sistema de inteligência artificial. Isso aqui é muito legal, porque tem muita gente que não sabe como que isso funciona do ponto de vista de uma anatomia, tá? Então funciona da seguinte forma, de uma forma bem resumida. Nós temos os sistemas controladores, tá? Que controlador? Qualquer controlador que tem na indústria, qualquer modelo de automação, eu tenho um gateway, que ele faz esse gateway? Para eu criar a camada de internet das coisas. Eu tenho que conectar dados, né? E aí, o que eu pego esses dados? Eu levo ele para a nuvem, né? São sistemas de nuvem, de computação em nuvem. Dentro desses sistemas computacionais de nuvem, eu crio as minhas tabelas de dados, as minhas bases de dados, baseado em Big Data, eu implanto modelos de aprendizado, e aí eu faço o quê? A partir da coleta de dados, ele começa a aprender. E aí, o que eu faço? Eu mando para alguém usar isso. Por exemplo, um supervisor. Ele fala, olha, vamos tomar essa decisão, vamos por esse caminho. E aí o que ele faz? Ele começa a mandar isso para a operação. Aí a operação começa a dirigir o carro, vai fazer uma entrega, né, uma cadeia de valor. Tá? Eu mando desligar uma máquina, eu acelero a velocidade de uma máquina. O que o sistema vai fazendo, gente? Ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. Ele chega num determinado momento de aprendizado que o supervisor, o sistema já fala assim para o supervisor, olha, eu posso tomar a decisão sozinho? Sim, você pode tomar. E o supervisor, o que ele faz? Ele não manda mais para a operação. E ele já toma uma decisão automática. A inteligência, ela aprendeu como que toma aquela decisão. E aí o sistema se realimenta. Então, isso é uma anatomia de um sistema já fundamentado já de IoT com inteligência artificial. Muito bem. Contei tudo isso aí para vocês. Muito provável vocês já sabiam grande parte do que está aí, eu só quis dar uma nivelada com alguma terminologia, eu acho que sempre válido, né? E vou falar um pouquinho, então, como que a gente faz, então, a maturidade, tá? Como que a gente faz isso. Muito bem, então, o que é maturidade, tá? É a técnica que a gente faz o quê? Que a gente associa o quê? É uma metodologia, tá, pessoal? É uma metodologia para fazer o quê? Quantificar e qualificar o quê? O status atual de uma tecnologia, gestão ou conhecimento, qualquer coisa nesse sentido, né? De forma a mostrar o quê? Uma aderência. Se faz sentido, né? Porque tem que fazer sentido, né? O que você tem que fazer? Criar diretrizes, né? De estratégia de implantação. Na prática, gente, o que a gente faz na indústria? Esse é um trabalho que a gente faz bastante, que é o quê? Eu chego na indústria e a gente faz o seguinte, bom, eu quero transformar uma indústria em uma indústria digital, ótimo, mas aonde que você está? Então, o que nós temos que responder é onde você está. E criar o quê? Diretrizes, tá? Para onde vou. Então, eu vou mostrar para vocês um método aqui, é uma metodologia, existem diversas, não existe uma só, mas isso é embasado, tá? Isso tem um método reconhecido. Então, vou mostrar para vocês um modelo. Muito bem. Bom, para isso, vamos entender que digitalização é o primeiro, tá? Então, a primeira coisa que a gente enxerga é a digitalização, que são as informações de dados online que acontecem. Então, eu tenho que trabalhar no modelo de convergência para chegar na indústria 4.0. Então, olha, a digitalização é o caminho da indústria 4.0 para criar inteligência. Visualização de quê? De dados. Predição de quê? Predição de ação. E adaptação, um sistema inteligente. Então, esse roteiro é o que nós seguimos, tá? Muito bem. Uma das coisas que o pessoal pergunta, pô, legal, eu vou ter que digitalizar, vou usar uma metodologia, mas por que eu vou fazer isso hoje? Né? Então, o pessoal fala, pô, mas eu não vou mexer com isso agora, será que eu preciso de fazer? Bom, muito importante vocês entenderem, pessoal, que hoje a gente precisa, para digitalizar uma indústria, de um esforço muito grande. Tá? Isso não é tão simples.
não está pronto. Só que hoje você trabalha nessa janela aqui, ó. É a janela de oportunidades. Nós estamos num momento de transição. Então, as indústrias que hoje têm essa visão da importância de que é digitalizar, isso veio para ficar. Isso é uma revolução industrial, tá? Ela abre-se para ela uma janela de oportunidades, tá? E o que acontece? Por que você tem que trabalhar essa janela? Porque o tempo vai passar. E aí o que vai acontecer? Logo, logo, pessoal, esse discurso que nós estamos tendo de indústria 4.0, ele vai ser comum, tá? As indústrias vão entrar num processo de maturidade, tá? Isso aconteceu em todas as revoluções industriais. E aí o que vai acontecer com o tempo? Isso vai cair no comum. Então aquela oportunidade que você tinha para dar um salto, de ter ganhos, não vai acontecer mais, porque nós já vamos viver, seguramente, a era das fábricas digitais, tá? Então esse é um discurso que a gente tem, que ele é muito bacana entender, e as empresas já começam a entender isso. Pensando em transformação digital, também, tudo isso eu estou falando para vocês para a gente chegar lá e criar esse mapa, tá? Muito importante entender, pessoal, transformação digital se faz primeiro, por pessoas. Então, primeiro nós temos que pensar nas pessoas. Depois, processo. Pessoas criam processos, tá bom? Pessoas criam processos. Então, você treina o pensamento das pessoas em digitalização para que as pessoas pensem em processos digitais. A partir do momento que pessoas entendem a digitalização, mudam processos digitais, aí você responde a seguinte questão. Bom, para eu trabalhar com processos digitais, quais as tecnologias que eu preciso? E isso muda tudo. Esse talvez seja um dos maiores erros que está acontecendo hoje na transformação digital. A pessoa pega lá, por exemplo, um gêmeo digital e fala, agora vamos colocar um gêmeo digital. Você não treinou a pessoa, você não mudou o processo. Não vai acontecer. E isso gera uma frustração do investimento, tá? E você não transforma a indústria, tá? Então esse aqui é um mantra que é muito importante vocês entenderem. Então, primeiro pessoas, depois pessoas mudam processos. E aí sim você aplica tecnologia para que o processo consiga acontecer na transformação digital. Muito bem. Então, qual que é a motivação, então, né? Quais são os nossos primeiros passos? Entender o status atual da indústria para a gente chegar em uma indústria inteligente. Onde que a sua indústria está? Então, agora vamos começar a entender os pilares que eu vou mostrar para vocês. Então, você tem que seguir um roteiro, tá? Então, você primeiro tem que pensar em automação, é a primeira coisa que tem que ver. Depois, você tem que ver se a sua indústria está otimizada. E aí você entra nesse campinho aqui, ó, que é o campo da digitalização. E aí você pergunta o seguinte, você tem sensor? Às vezes a fábrica não tem nem sensor, pessoal. Né? Então você começa. E aí você tem o quê? Conectividade. Você tem convergência de dados? Lembra, cadeia de valor? A logística conversa com o planejamento conversa com a produção conversa com a manutenção. Isso chama convergência. Né? Aí você tem sistema de cibersegurança, você tem que proteger dados, você vai conectar isso na internet. Você tem camadas de internet das coisas? Tá ótimo, olha, eu estou caminhando para isso. Depois, ótimo, fez toda essa lição de casa? Fez, olha, você tem sistemas de monitoramento de dados, porque você tem que começar a entregar informações digitais. Ótimo, então aí depois você pode caminhar para mineração de dados e aprendizado de máquina, trabalhando com processos de predição. E aí você se pergunta, como eu posso acelerar um processo de digitalização? Utilizando tecnologias habilitadoras. Uma realidade virtual, uma realidade aumentada, um AGV, uma tecnologia 5G que está chegando agora. Então, tudo isso são aceleradores, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Olha, isso aqui, gente, é uma jornada, tá? Isso é uma jornada. Eu tenho que trabalhar um planejamento de implantação em relação a isso. Tá bom? Vamos lá. Disse tudo isso para vocês, porque esse é o nosso mapa. É isso que a gente faz na indústria, tá? Então, o que eu vou mostrar para vocês? Vou dar uma resposta assim, olha, o pessoal pergunta, Turelli, o que você pergunta na indústria para criar, então, um mapa, para fazer isso, para trabalhar essa jornada? É exatamente o que vocês estão vendo aqui, a indústria, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu não vou ler todos, naturalmente, isso aqui é um material, eu posso mandar para vocês, apesar de que a gente tem, eu disse a vocês, eu tenho alguns textos publicados, e está na internet, eu tenho isso aqui escrito para vocês, tá? Mas é assim, ó. Então, a gente começa assim, ó. A primeira coisa que a gente pergunta, indústria, como é que você está de integração de sensor, transmissor e atuador? Aí a gente começa assim, a gente vai lá e pergunta para a indústria, vamos lá na indústria.
E aí a gente fala o seguinte, indústria, você não tem sensor, então você é número 1. Ah, eu tenho sensores e atuadores que são aplicados e monitorados e o controle é manual. Ótimo, então você tem o 2. Não, eu tenho os meus sensores e atuadores estão na malha de controle. Ótimo, então você já está no 3. Olha, não, os meus sensores e atuadores têm ferramenta de gestão de ativo. Excelente, já estou no 4. Não, os meus sensores e atuadores, eles são ou já podem ser aplicados para controle avançado. Ótimo, então você já está no 5. Então, esse é o critério que nós utilizamos. Então, a gente pega cada um desses itens que eu vou mostrar para vocês e eu pergunto, dentro de cada uma dessas caixinhas, tá? Cada elemento desse tem uma caixinha. E aí eu vou fazendo um xizinho. É um xizinho mesmo. Ó, você tem aqui a integração. Que número que você está? E aí eu vou começando a colocar, olha, comunicação e conectividade. Como é que você está? Olha, não tem transmissão. Olha, já tem dispositivo conectado à internet. Olha, funcionalidade e armazenamento de dados. Olha, não possui. Olha, aqui, armazenamento. Então, é do 1 ao 5. E eu vou montando essa tabela. Olha, monitoramento do processo da fábrica, operações humanas no processo, automação do processo da fábrica, otimização do processo. Olha aqui, ó. Sensoriamento para a digitalização, infraestrutura de redes, segurança da informação e cibersegurança, camadas de IoT e IoT em nuvem, visualização de informações. Olha, inteligência artificial, uso, olha, não faz uso nenhum de inteligência, olha, é o número 1, né? Enfim, atividades operacionais rotineiras, eventos operacionais e de manutenção, a gente analisa tudo isso, acompanhamento e registro operacional, comunicação e operação da indústria, tomando decisões na planta. Bom, eu dividi naturalmente em 3 tabelas, mas na verdade é um conjunto de documentos só, eu vou mostrar aqui para vocês, isso preenchido. E aí, com isso, gente, a gente vai pontuando, eu consigo ter uma visão do nível de maturidade. Como que eu faço essa transformação digital, então? Quais são as etapas que eu pego todos aqueles dados e vou criando, tá? Então, a gente tem um roteiro aqui, tá? Que são as etapas técnicas. Olha, faça automação, faça otimização. Lembra que eu disse a vocês que a primeira coisa, olha, tem que fazer automação. Não adianta você pensar numa indústria digital se ela não tiver automação. Depois você tem que otimizar, depois você tem que fazer a convergência dos dados, criar uma camada de IoT, cuidar da segurança de dados, olha, monitorar dados através de KPI, criar um Big Data na indústria, implantar mineração de dados, implantar aprendizado de máquina e usar tecnologia habilitadora. Então, são as etapas técnicas. E as etapas da transformação digital. Olha que bacana. Isso aqui eu estou passando como se fosse um resumo para vocês, tá? Dando algumas respostas. Olha, foque nas pessoas. Olha, primeira coisa, hein? Elas vão transformar o processo. Treine e qualifique. Então, se você errar já esse item aqui, você não adianta, você não vai ter transformação digital. Mude o processo, eliminando fases intermediárias. Use ferramentas online de dashboards inteligentes com cadeia de valor. Guie a tomada de decisões baseada em eventos e predições, utilizando inteligência artificial. Tome decisões baseadas em mineração de dados. Use sistemas de aprendizado de máquina para tomar decisões autônomas. E use tecnologias habilitadoras. Então, esse é o mapa que a gente faz, utilizando as etapas técnicas e a transformação digital. Vocês vão ver que lá na frente tudo vai fazer sentido para vocês, tá? Eu vou mostrar isso funcionando. Bom, como é que a gente faz na indústria? Como é que a gente chega na indústria e começa a trabalhar essa indústria? Primeira coisa que a gente faz é um workshop na indústria, tá, pessoal? A gente faz um workshop. Reúne todo o pessoal da indústria e, digitalização é isso, é como a gente está conversando aqui, tem que explicar para as pessoas, tem que entender. Depois a gente faz a apresentação de maturidade para o grupo gestor, a gente cria normalmente um grupo gestor de digitalização, faz o levantamento de dados, que eu acabei de mostrar para vocês, a gente faz uma pré-análise, a gente faz uma reunião com gestores e mostra os pré-resultados. E aí a gente apresenta o roadmap com um plano consolidado. Lembrando que esse plano que a gente trabalha, primeiro ele está no nível estratégico, depois ele passa para o nível tático e depois ele passa para a operação, que é a implantação da digitalização mesmo. Muito bem. Então eu vou pegar agora, vou mostrar um case para vocês, um estudo prático. Eu fiz um recorte de um dos projetos nossos e vou mostrar para vocês como que é isso. Muito bem. Vamos lá. O estudo da maturidade, então, para aplicação na digitalização. Então, consiste nesse estudo que eu acabei de dizer para vocês. Então, a gente começa entendendo o nível sensor de planta, a conectividade, a integração, o monitoramento e chegando até o nível de automação. Isso já com inteligência artificial. Ok? Muito bem. Então, aqui uma cara de como que fica a ficha.
Eu peguei um item só para mostrar para vocês de exemplo, naturalmente, porque senão a gente não tem nem como ter tempo para analisar isso, tá bom? Mas eu peguei um item, olha, eu peguei até um item 6. Se vocês pegarem toda aquela tabela que está lá, o item 6 é funcionalidades de armazenamento de dados e troca de informações. Então, olha o que a gente faz. Olha, então eu analiso se ele não possui funcionalidades, para quê? Para armazenamento. Se tem possibilidade de identificação visual, se tem armazenamento de dados é passivo, se troca de dados e informação digital, ou se existe um armazenamento e troca de informação autônoma. Olha que legal. Ele pode não ter nada e ele pode já ter troca de informações. Aí o que a gente faz? A gente pega um inventário, pessoal. O que é o inventário? É a máquina. É onde você está analisando. Pode ser uma máquina, pode ser um sistema, pode ser um subsistema. Isso a gente tem que criar, depende do setor. Se eu estiver trabalhando na área de papel e celulose, é uma coisa. Se eu estiver trabalhando com a usina do setor cicloenergético, se eu estiver trabalhando na área de óleo e gás, é uma coisa. Então você tem que criar o chamado de inventário. Então você faz um recorte daquilo, onde você quer analisar o quê? No nosso caso, o armazenamento e troca. Então, olha, eu coloco aqui, eu dou uma nota, eu vou lá e identifico através da nota e coloco. E o que eu observei? O que eu observei? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, o William não troca informações com o restante de fábrica. Olha, ele é um que não troca. E aí eu começo a colocar os gaps. Ó, falta comunicação. O que é o gap? Qual que é a limitação? Então, se ele não tem, o que eu faço? Ó, falta de comunicação com o restante da fábrica. A operação, como é que funciona? Toda a informação enviada via rádio. Característica, não possui. Ou se tiver alguma característica importante. E aí eu começo a fazer o quê? Bom, por que é importante analisar isso daqui e criar essa maturidade na troca de informações? Porque você vai ter um aumento da eficiência na indústria, porque você vai ter um aumento da OEE, porque você vai ter um aumento e um impacto na rotina dos colaboradores. Olha, eu já começo a colocar, isso é uma ficha, tá, pessoal? De levantamento de dados. E olha o que eu vou começando a fazer. Uma vez entendendo que eu tenho que melhorar, eu começo a falar oportunidades de melhoria, ampliação da capacidade de armazenamento de dados olha só, aplicação em machine learning, aplicação de inteligência artificial para tomar decisões, enfim. O que eu quis mostrar para vocês? Esse é o nosso mapa, essa é a nossa ferramenta. A gente chega na indústria, a gente abre o notebook, tem a nossa equipe de especialistas, e a gente vai inventário por inventário, setor por setor, para construir isso. Se vocês observarem, é um levantamento quantitativo e qualitativo. Tá bom? Então, essa é uma cara que eu queria mostrar para vocês. São muitos documentos que têm que ser preenchidos. Muito bem. Vamos lá. Aí, o que é isso daí, então? O que a gente faz? Então, a gente segue requisitos. Então, eu já estou começando a mostrar para vocês como é que vai ficando, tá? Olha, eu analiso os sensores, eu analiso a conectividade, a integração de tudo isso, o monitoramento, a automação, e aí eu começo a analisar os níveis de maturidade. Se é o nível de inocência, de consciência, olha que legal, não possui nenhum sistema identificado ou eletrificado, possui nível de consciência, possui o sinal, possui o entendimento, que é a capacidade de conexão, tenho integração, e eu tenho excelência, eu posso ter excelência, então eu consigo fazer isso, por isso que eu chamo isso de maturidade. E olha como é que vai ficando. Olha, imagina, eu pego cada item daquele que eu analisei, olha, eu mostrei para vocês, olha, todos esses itens aqui eu mostrei para vocês, tá? Pessoal, isso não tiramos da nossa cabeça não, tá? Existe a documentação, tá? Que cria o modelo de maturidade digital. E olha, eu monto um mapa de diamante. Olha, aqui é o ideal, tá? E olha como é que eu estou. Esse setor que eu mostrei para vocês, olha só, ele está desse jeito. Olha só meus gaps. Olha aqui, ele não tem, olha, nenhum sensoriamento para digitalização. E olha como é que ele está aqui, que legal, olha. Ele já tem um acompanhamento e o registro operacional dele está bem evoluído. Já está lá no 4. Então, com isso, eu consigo já ter uma análise de como que eu já vou preparar essa transformação digital, tá? Isso aqui já é uma construção de um roadmap, que a gente chama. Olha que legal esse daqui, que a gente faz. A gente faz da seguinte forma, eu pego um item, por exemplo, sensoriamento 1, tá? Então ele está aqui, o sensoriamento 1 que eu faço. Ele é o 1. Então o 1, o azulzinho que vocês estão vendo aqui, pessoal, é o que eu tenho. É o que eu tenho, o que eu tenho, o que está lá. Então legal, eu consigo isso. E olha aqui o vermelhinho. O vermelhinho é para fazer, é o gap, é o que falta. E a partir do momento que eu consigo, então, identificar o azul e o vermelho, olha que legal, eu consigo ter uma visão no modelo de um gráfico de diamante
quais os caminhos e as diferenças que eu preciso de implantar o quê? Projetos para transformação digital, levando em consideração o quê? Olha aqui, ó, eu disse a vocês, sensores, conectividade, integração, monitoramento e automação. Esse é o nosso roteiro, é isso que a gente segue, tá bom? E aí, o que vai começar a acontecer? Olha que legal, olha, as etapas, tá? Então, eu faço as etapas, olha, aqui a gente constrói, olha, só para vocês terem uma ideia como é que vai ser construído o mapa, tá? 11 profissionais foram entrevistados, tivemos 4 sessões técnicas para isso, olha, criamos grupos, olha os critérios, olha os benefícios, olha, aumento da produção, 20%, redução de custo, elevação de segurança, aumento de qualidade, a gente coloca pesos, tá? Investimento, prazo, complexidade, impacto no processo, tá? Então, isso daqui é a priorização. Por quê? Quais são os primeiros projetos que eu tenho que fazer para fazer a transformação digital? Então, existe um critério de peso, tá? E aí a gente faz um workshop, a gente apresenta isso para o grupo de engenharia da indústria, e aí a gente começa a trabalhar priorizações de oportunidades. Eu vou mostrar para vocês. Aí a gente identifica as iniciativas, né? Quantas iniciativas levantaram? O que você precisa de fazer para você chegar lá na transformação digital? Então, vou dar um exemplo só para vocês, não vou ler todos aqui, não, senão leva muito tempo, tá? Olha aqui, ó. 4 se dedicaram ao aumento da segurança na operação, neste projeto que eu estou mostrando, tá? 6 se dedicaram à eliminação do meio operacional. 5 se dedicaram à diminuição do tempo de operação. Olha que bacana. O tanto de soluções, o tanto de impactos para trabalhar nessa transformação digital que a gente consegue levantar num trabalho desse. E como é que fica? Fica assim, ó, é uma tabela. Então, olha aqui, só para vocês terem uma ideia, ó, bem simples, tá? Sensoriamento do movimento do hilo, é um sensor moendo. Então, isso daqui é uma oportunidade, foi identificada, ela é registrada aqui, olha. Conectar o PINS, que é o banco de dados, né, dos sensores na camada adicional convergente. Então, isso é um item. Esse item, fazendo aquele gráfico de diamante, ele vai subir, ele vai aumentar a expansão da transformação digital, tá? Ó, implantação de treinamento com realidade virtual e procedimento operacional padrão dos sistemas inteligentes, monitoramento. Então, todo esse grupo de oportunidades a gente vai colocando ali aqui, do que tem que ser feito, tá? Então, aí a gente vai mostrando, tá? Então, a gente vai fazendo, estou mostrando para vocês um case real, tá? E aí a gente mostra aqui, nós temos 4 pilares de benefício, tá? O pilar de eficiência e ganhos, naturalmente o benefício o quê? Você aplicando a transformação digital. Então, olha aqui, aumento de OEE, ó, aumento de eficiência, ó, segurança. Olha aqui que interessante, 80% ó, de redução de HER. Ó. O que é HER? Hora homem de exposição ao risco. Olha o tanto de impacto que tem na área de segurança, na transformação digital. Olha, a área de aprendizagem. Pessoal, aumento de familiaridade, treinamento para as pessoas usarem tecnologia. E engajamento. Olha, o que é o engajamento? Engajamento é aquilo, pessoal, que você tem aquele impacto na vida das pessoas. Alto impacto. As pessoas com digitalização trabalham de forma diferente na indústria, tá? Estou mostrando para vocês aqui como que a gente lidar com isso. Olha as categorizações, como é que a gente coloca? Olha, eletrificação, 2 soluções. Olha, na automação e controle, olha, 3 oportunidades de automação. E a gente vai colocando aqui o que cada uma delas faz. Olha, a informatização, ação em tempo real. Como que é a conexão? Olha, 5 projetos para convergência, tá? Então, mais alguns para vocês aqui verem. Tá? Então, aqui a gente vai fazendo as oportunidades de melhoria. Olha só. Qual que é a melhoria que eu faço no item 1? Entender o comportamento do funcionamento do hilo. Qual o benefício? Entender o comportamento para melhoria da qualidade de segurança. Qual que é a tecnologia que eu uso? Sensor de posicionamento digital. Isso a gente faz com todos esses itens para criar essa transformação. Não vou ler todos com vocês, vai ficar esse material para vocês. Tá? Então, a gente mostra todas as melhorias que podem ser feitas. Tá? E aí a gente faz um mapa de calor. Olha que interessante. Peso dos benefícios, olha, elevação de segurança, aumento da qualidade, olha, 40%, 38%, olha, benefícios. Facilidade de implantação, olha, impacto no processo, 58% de projetos para fazer a transformação neste exemplo nosso. Complexidade, 31% deles são de nível alto de complexidade. E ele foi feito aqui naturalmente num setor só, que eu estou mostrando para vocês. Direcionamento de iniciativas, né? Nós já estamos finalizando, tá, pessoal? Deu extrapolado aqui, mas eu acho que vale a pena aqui ir mostrando para vocês. Olha que interessante, ó, impacto e benefício. Olha aqui, ó, o 17, qual é o projeto de maior impacto e maior benefício na transformação digital? É esse aqui, ó, implantação de mineração de dados e machine learning no projeto. Olha, e assim a gente vai construindo, a gente chama de top 10.
né? Porque quem vai ser o tomador de decisão, ele vai olhar quais são os 10 principais projetos que eu vou fazer, né? Então, eu vou mostrando, né? Então, aqui, ó, o projeto 9, criação de dashboards inteligentes, modelamento de Waze, operação e manutenção, tá? Então, isso aqui a gente entrega também, isso aqui é um estudo pronto, tá categorizado para vocês verem, tá? E a gente trabalha com ondas, né? Então, o que são ondas, né? Qual é a primeira onda de transformação? A primeira onda é a infraestrutura e conectividade. Olha, ela está aqui. 41% dos projetos identificados está na primeira onda. Segunda onda, tecnologias habilitadoras, 53% está aqui. E olha a terceira onda, inteligência artificial, então está na terceira. Então, como é que funciona isso? Funciona desse jeito, pessoal. Olha que legal. Faz isso, ó. A gente identifica os projetos dessa forma. É o que a gente chama de criação de rotas. Então, como é que a gente entrega? Esse projeto é um projeto de uma usina, onde que a primeira onda vai ser, todos esses projetos identificados, ele vai ser feito na primeira safra. Esses daqui vão ser feitos nas 3 próximas safras. E esses daqui, que são de inteligência artificial, só a partir da 5ª safra. Porque é um roteiro, tá? E eles estão identificados aqui, nas ondas, olha que legal. Predição, visualização, cibersegurança, automação e controle, cada um deles devidamente identificado para você construir essa transformação digital, no caso deste setor. Estou mostrando para vocês aqui uma ficha de projeto. Mas e aí, qual que é a ficha de projeto? Ó, só para vocês terem uma ideia, a 12, ó, então eu peguei só um exemplo. Ó, essa 12 aqui, ó, essa 12, para vocês verem, ó, oportunidade 12, ó, envio de todos os eventos de registro de operação para o banco de dados em nuvem. Olha como é que a gente mostra. A gente faz um desenho de como que ele faz hoje, olha que legal. Ele faz hoje da seguinte forma, pessoal, é manual. Ele faz manual, olha aqui. Tá? E olha como é que vai ficar a oportunidade pronta. Vai ser toda digital, tá? Então, a gente mostra os benefícios, registro de análise, aumento de produção, mostra o setor que está envolvido e a gente estima também o preço, entre 80 mil e 250 mil reais para o investimento desta oportunidade, que é o registro de operação baseado no modelo de Big Data. Bom, dito tudo isso, uma das coisas que o pessoal pergunta, já indo finalizando aqui, o que nós fizemos? O que eu mostrei para vocês? Isso aqui, pessoal, estado de maturidade, que é a primeira fase que nós desenvolvemos na transformação digital. Depois que isso está pronto, a gente passa para projeto de viabilidade. A gente pega tudo isso, que é um documento, e aí a gente começa a trabalhar nos projetos, na viabilidade. Por quê? O cliente às vezes tem 100 mil reais e tem 1 milhão de reais. A gente tem que viabilizar os projetos de digitalização. E depois que está viabilizado, o que a gente faz? A gente implanta o projeto. A gente trabalha com modelo de projeto de implantação. Aí tem todo também um projeto, tem todo um critério de implantação de digitalização. Tá? Dica final para vocês, né? Então, só para ficar aqui e fechar. Transformação digital, então, é uma realidade na sociedade, né? Ela não será diferente da indústria, então isso é realmente uma realidade, né? Isso não é um discurso, né? E hoje é uma janela de oportunidades, né? As indústrias que estão conseguindo enxergar isso, elas já estão sendo beneficiadas. E se eu não fizer? Bom, se não fizer, uma das pessoas pergunta, se não fizer. Bom, você não vai aproveitar as oportunidades, né? Que se iniciam no curto prazo, e médio prazo, seguramente você vai perder competitividade, e no longo prazo, a indústria decide se encaixar nos novos modelos de produção e consumo. Esse é o grande problema, você fica fora do mercado, e essa é uma grande realidade. Então tá aí, apresentação, deixa eu voltar aqui, eu espero aí eu estourei um pouquinho o nosso tempo aqui, espero aí ter passado esse recado para vocês, e eu estou aqui à disposição aqui para vocês fazer as perguntas, acho que tem algumas perguntas já aqui. Professor, antes de ler as perguntas, perguntaram para a gente se o senhor poderia disponibilizar esse material. Com certeza. Aí, se o senhor quiser mandar para a gente já envia no e-mail para eles agora. Vamos combinar assim, eu envio para vocês, né? Eu envio para vocês e vocês distribuem para ele tranquilamente, sem problema. A partir de amanhã, você pode me cobrar, eu já envio para vocês. Ok, a gente manda por e-mail para todo mundo que se inscreveu. E agora a gente vai começar a sessão de perguntas. Eu vou ler aqui para o professor as que foram enviadas no chat durante a palestra, mas se alguém mais quiser enviar qualquer pergunta, pode mandar que a gente vai ler aqui. Perfeito. A primeira pergunta é do Pedro Henrique Calpuinho, e é a seguinte: dado que a tendência é sempre aumentar a capacidade de execução das máquinas, isso pode gerar desemprego em massa, prejudicando a massa trabalhadora? Perfeito. A pergunta é excelente e ela quase que é a primeira que se faz mesmo, né?
Então é o seguinte, olha, veja bem, pessoal, eu vou tentar passar isso não com sentimentos e nem com opiniões, eu vou passar isso em dados, tá? É, todas as revoluções industriais, e não diferente a quarta, ela vai provocar um desemprego mesmo, porque é natural que algumas funções de operação na indústria, isso faz sentido para nós, né? Elas vão deixar de existir. É natural isso, né? Algumas operações que a pessoa precisa de fazer, isso não vai existir mais. Então, isso é um caso. Então, assim, haverá um desemprego, já está havendo, isso não haverá, já está acontecendo, mas já está havendo novos empregos. Isso é muito importante entender. E eu vou deixar registrado aqui uma coisa, porque é uma discussão acalorada e muitas vezes há um desvio chegando a dar quase um pânico nas pessoas. E isso eu não quero deixar em nenhum momento. Ó, um dos maiores estudos que existem hoje internacionais, tá, em relação a isso, que é muito bacana entender, é o seguinte: o que é mais consolidado mesmo, uma visão que eles chamam de janela, uma janela para os próximos 20 anos. O que é consolidado? Muito provavelmente nós vamos ter um desemprego global próximo de 11%, é o que eu acredito, que a gente lê muitos estudos, né? Mas é um estudo americano, das maiores consultorias americanas do mundo, muito sério em relação à digitalização, em relação a isso, que é 11% de desemprego, mas está previsto, para vocês terem uma ideia, 12% de aumento de emprego da digitalização, só que são com novas profissões. Nós temos um ganho aí de 1% de emprego, isso em termos globais. E isso é muito interessante, tá? Então, o que nós temos que ver, 11% sai fora, é um desemprego digital, nós vamos caminhar para 1% de emprego, seriam 12% de aumento de elevação de emprego com as novas profissões, tá? Sem discutir formato, tá? Que são novos formatos, mas esses são um dos dados muito importantes. A próxima pergunta é do Igor Santos, e é: como a pessoa que está na faculdade ou saindo da mesma pode se especializar para essa nova indústria? Quais softwares e o que será necessário para acompanhar essa evolução e se destacar? Muito bem. A primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que transformação digital é transversal. Tá? Isso, não esqueçam disso. Transformação digital é transversal. O médico, ele já tem que aprender hoje digitalização. Tá? O advogado, ele já tem que saber digitalização. Tá? O gerente industrial, ele tem que saber digitalização. Vocês todos vão ter que saber digitalização. Então, o que vocês têm que saber? Então, assim, eu vou dar uma dica. É uma dica, né? Tem que aprender o que hoje? Para começar, aprendam data science, ciência de dados. Aprenda a ciência de dados. É a primeira coisa. Por quê? Porque vocês vão ter que saber manipular dados. Nós vamos viver a geração dos dados. Tudo é dado. O médico vai tomar decisão baseada em dados, o advogado baseado em dados. Engenharia só vai tomar decisão baseada em dados. A produção industrial, todas as estratégias de marketing, todas as estratégias de tomada de decisão de manutenção é baseada em dados. Então, a base para iniciar uma conversa está no quê? Data Science, ciência de dados. Você tem que conhecer ciência de dados, né? Que inicia todo um... Vocês vão digitar aí, ciência de dados, vocês vão aprender um monte de coisa. Mas essa vai ser a ferramenta, essa é a ferramenta do futuro. Todos nós, quem não souber Data Science, é igual hoje a pessoa que não sabe usar um Excel. Ninguém pergunta se você fez curso de Excel. Todo mundo sabe usar uma planilha básica, né? Porque você faz parte da sua vida. Então, o Excel do futuro vai ser a Data Science. O Data Science, vocês vão ter que saber minimamente manipular dados. Aí depois você pode evoluir, naturalmente. Vocês que são de engenharia, vocês vão aprender internet das coisas. Vocês vão aprender uma área específica, como, por exemplo, vocês podem, não, eu vou me especializar em gêmeos digitais. Legal. Eu vou ser um engenheiro eletricista com especialidade em gêmeos digitais. Nota 10. Fantástico. E aí é com vocês, porque isso aí é um universo, tá? Mas o caminho principal é esse. A próxima pergunta do Pedro Paulo. Márcio, tendo em vista que o espaçamento entre as revoluções industriais vem reduzindo, já se pensa em indústria 5.0? Pergunta muito bacana e pertinente.
naturalmente, né? Sim, já se tem algumas coisas se falando sobre isso, porque na verdade, assim, é humano isso, tá, gente? É que assim, a grande questão é que é humano. A gente está sempre falando de futuro, a gente gosta disso, principalmente quem está nas áreas de mercado, né? Nossa, já está falando de 5.0. Então, assim, o que já tem, isso ainda é muito embrionário, tá, gente? E eu só vou falar de algumas coisas assim bem simples. Bom, o que acontece? Ninguém sabe como vai ser a quinta revolução industrial. Ninguém sabe. A quarta está acontecendo agora. Ainda nós estamos ainda. Né? Mas o que tem já de projetado? O que se fala? São dois pilares. Não necessariamente que um exclua o outro. Os dois podem até acontecer junto, mas são dois grandes pilares. O primeiro pilar que se fala é o chamado de sociedade 5.0, que é a partir do momento que, de fato, a digitalização ela existir, nós vamos viver um mundo completamente diferente do que nós vivemos hoje. Então, a quinta revolução vai ser uma revolução, por exemplo, do relacionamento, do entretenimento, de uma vida com mais qualidade, mas tudo uso e fruto da digitalização. Tá? Então, essa sociedade 5.0. Agora, eu particularmente gosto da que eu vou dizer agora. Para mim, a quinta revolução industrial é muito provável que ela vai no caminho dos materiais. E aí nós estamos falando de engenharia. Porque, pessoal, imagina que a indústria 4.0, a fábrica digital, ela vai ser uma realidade comum daqui a 10 anos, ou 20 anos, para a gente extrapolar. Vai. Pessoal, vocês imaginam, nós não vamos usar esse tipo de roupa mais. Nós não vamos fabricar roupa desse jeito mais. Nós não vamos fabricar papel do jeito que nós fabricamos papel, nós vamos usar isso daqui. O carro ele vai ser totalmente diferenciado, então os materiais serão diferentes. Então, o meu pensamento, assim, talvez agora a minha visão, pode ser naturalmente que eu vou mudar daqui a alguns anos, mas me agrada o que eu venho tendo tem alguns estudos já nesse sentido, nós vamos viver a revolução dos materiais, porque nós vamos ter a fábrica digital com materiais totalmente diferentes sendo utilizados nessa fábrica do futuro. E aí o que a gente conhece hoje como esses materiais que são comuns para nós, ele vai passar por uma grande revolução, porque isso faz mais sentido. Por quê? Porque a fábrica digital ela vai ser uma fábrica diferente, e não faz sentido essa fábrica digital produzir os mesmos tipos, utilizando os mesmos modelos de matéria-prima. Então nós vamos ter realmente, penso, nessa indústria 4.0, uma revolução dos materiais. Então, essa é uma das outras das linhas de pesquisa que já existem, que estão sendo faladas, mas isso não exclui a outra, é muito provável que, então, que as duas vão acontecer. A próxima é do Guilherme Henrique. Márcio, qual o melhor caminho para o engenheiro recém-formado contabilizar experiência e conhecimento nessa área, tendo o mundo atual muito ralo de oportunidades? Atuar como técnico é uma boa? Guilherme, eu acho que a sua pergunta, na verdade, ela está me remetendo assim. Primeiro, eu queria comentar um pouco sobre oportunidades, tá? A gente, quando é estudante, a gente sempre fica, e a gente está vivendo um momento complicado, infelizmente se tornou corriqueiro, né? Todas as questões todas que essas expectativas de crescimento que a gente tem profissional, crescimento econômico, sempre tem alguma coisa, e isso esbarra em desmotivação quando a gente está estudando. Enfim, parece que é sempre o mesmo discurso, né? Eu queria, assim, eu queria discordar de você, mas, assim, até por uma motivação. Gente, a dificuldade de oportunidade, ela sempre existiu, ela sempre vai existir. Infelizmente, a gente vive, o mundo é desse jeito, as coisas são assim. Então, assim, a primeira coisa, eu gostaria de propor a vocês, gente, oportunidade existe, tá? Oportunidade, ela existe. Então, vamos lá, vamos tentar, assim, esse discurso. Ó, eu vou sugerir a vocês. Então, vamos lá. O que acontece? O grande problema que acontece hoje, a gente vive uma mudança no mundo, tá? Então, vocês que estão aí na engenharia, gente, o mundo está de braços abertos para vocês. O mundo está de braços abertos. Acabei de dizer, quem vai construir a engenharia do futuro são vocês. A indústria do futuro está na mão de vocês, tá? Então, assim, o que eu sugiro a vocês, tá? Para vocês quebrar essa questão da oportunidade. Ó, vocês vão ver num mundo diferente. Um dos problemas que vocês estão enfrentando em relação à oportunidade, e isso eu acho que talvez essa seja uma das grandes falhas, ainda assim, é estruturante, mas ela vai ser mudada. Vocês estão pensando em
formar, passar numa vaga de trainee, ter uma carteira assinada e trabalhar numa empresa grande. Não está errado, tá? Isso não vai acabar, mas isso vai diminuir muito. Muito mais do que vocês são capazes de imaginar. Nós vamos viver uma nova era. Essa nova era já está sendo projetada. Gente, o emprego, ele vai ser o emprego do serviço. O emprego de carteira assinada, isso vai mudar. Isso vai mudar. Vocês têm que ter em mente que vocês vão ter que ser especialistas para prestar serviço. Nós vamos viver uma era das chamadas superespecializações. Ela já está acontecendo. Só que ela não está ainda, ela ainda não é comum, porque todo mundo ainda torce o nariz. Né? Eu queria arrumar um emprego. Gente, sejam super especialistas. Esse é um conselho que eu venho dando muito aonde que eu estou, numa universidade principalmente nos cursos de pós-graduação, pessoal novo que está vindo. Gente, sejam super especialistas. Se vocês soubessem o quanto que o mercado está precisando de, por exemplo, profissionais para desenvolver, por exemplo, conectividade de convergência, trabalhar com sistemas de Big Data, trabalhar com Big Data para energia, está na mão de vocês. Está na mão de vocês. Então, assim, o que eu penso? O que vocês sabem do mundo velho, ele não vai acabar, mas ele vai se transformar. Então, pensem em super especializações. É o caminho que eu seguiria hoje. Super especializações. Formem, tenham a graduação de vocês, formem bem e já se preparem para ter uma super especialidade. Isso sim, é o grande caminho. E a super especialidade, ela seguramente, ela vai quebrar essa questão de vocês da oportunidade. Eu estou certo disso, tá? É isso que eu venho vendo bastante. A próxima do Vinícius Camargo. Márcio, você acredita que com a evolução do machine learning e das redes neurais, podemos chegar a um ponto onde máquinas pensarão independente do homem, eliminando até a mão de obra qualificada? Vamos lá. Eu tomo um cuidado muito grande e eu procuro expor uma coisa muito interessante. Olha, vamos ser razoáveis no entendimento. Machine learning, redes neurais, inteligência artificial, no limite, não cria nada. Isso é muito importante entender, tá? Isso é uma coisa muito legal, tá? Não cria nada. Então tá bom. Quando a gente pensa em eliminar mão de obra qualificada, vamos lá, vamos entender e eu vou passar uma prática para vocês. Eu vou passar uma prática. Ó, vamos lá. O que é que o machine learning ele vai eliminar? Ele vai eliminar tomadas de decisões de qualquer nível, tanto de pessoas que tomam decisões, quanto de máquinas porque máquina, pessoal, o máximo que a gente faz é automatizar. A máquina ela não aprende, mas o machine learning permite o aprendizado. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Se uma máquina está trabalhando num determinado comportamento e cenário, e aquele cenário não está bom, e aquele cenário começa a mudar de forma negativa ou positiva, sim, o machine learning vai permitir com que essa máquina se adapte, sem precisar da pessoa. Aí eu pergunto para vocês, hoje, num processo industrial, existe um conjunto de que a gente chama de gestão intermediária que estão lá para fazer isso. Tomar decisões baseadas em cenários. Eu pergunto para vocês, essas pessoas vão estar lá? Elas não vão estar mais lá. E isso sim é o desemprego. Mas esses cenários só foram permitidos aprender porque alguém foi lá e criou modelos de dados para isso. Porque a máquina, até para aprender, você tem que criar uma modelagem, porque ela tem que saber identificar padrão. Você tem que saber vetorizar padrões. E você tem que permitir com que as camadas de internet das coisas atuem no processo. Então é isso. Então, sim, vai eliminar processos intermediários, tá bom? E mais importante, que vocês não confundam esse pensar. O pensar vai precisar de vocês criarem modelos. Essa é a grande sacada. Então tá aí, mais uma janelinha de oportunidades para vocês, tá? E o mundo tá de braços abertos para isso, precisando de pessoas para fazer isso. A próxima pergunta do Ariel.
Considerando todo o amparo tecnológico e intelectual que a indústria 4.0 requer, como o Brasil está nesse cenário? O mercado nacional está carente ou cheio de profissionais qualificados para atuar nisso? Muito bacana. Eu queria só fazer um complemento da seguinte forma, e é muito importante entender. O problema não está no Brasil, não. E a questão da indústria 4.0 do conhecimento. O problema é que existe no Brasil isso no mundo todo, tá? É muito igual. Eu tive uma oportunidade de, ano passado, a gente sempre faz oportunidade de viajar, enfim, a gente tem toda uma experiência. Eu estive na Rússia ano passado, eu tive lá desenvolvendo um trabalho bacana, voltado inclusive também à parte de profissões, né, o conhecimento tecnológico, a parte educacional, enfim. Gente, o que eu chamo, as inquietudes são iguais. Tá bom? O que tem de diferente? Um país igual a Alemanha, né, um país igual a Inglaterra, os Estados Unidos, né, o que tem de diferente? O que tem de diferente é a velocidade. É a velocidade, o modelo de implantar tudo isso, né? Então tem países que estão na frente, né? Então esse discurso que eu estou dizendo, ciência de dados, então, aqui a gente ainda está, será que eu vou aprender? Tem gente ainda discutindo se digitalização é uma formação, talvez ela não seja ela é transversal. Eu também falo, gente, não preocupa que você tem que aprender digitalização. Vai ser sua ferramenta do futuro. Então, assim, o grande problema do cenário hoje é o seguinte: o que nós temos que fazer? Mas as universidades no Brasil, elas vêm correndo atrás. Você pode observar que tem muita iniciativa já de pós-graduações, isso começou bem com pós-graduação, e agora já está vindo as graduações, de colocar esses conhecimentos nesses patamares, tá? Agora sim, é lógico, a gente tem nossas dificuldades, os problemas educacionais de base nosso refletem nas formações nossas, não é? Quando a gente pensa, olha só, você pensa em ciência de dados. Qual é a primeira disciplina de ciência de dados que você tem que aprender? Matemática. Qual é a segunda? Estatística. Quando você pensa em base de matemática e estatística, você não precisava de fazer um curso de data science, você já aprende isso antes. O data science seria para você aplicar, mas você tem que dar uma reestudada nisso daí para você se tornar um cientista de dados. Tá? Então é isso. Então os cenários são esses, carente, mas sim, precisamos de acelerar, e o Brasil requer isso sim, com certeza, mas não é diferente dos outros lugares do mundo. A próxima do Paulo Eduardo Meneghetti. Sabendo que a realidade industrial possui um nível de maturidade digital baixo, empresas que estão em médio e alto nível são multi, como atuar nesse mercado instável? A pergunta é bacana. Eu vou tentar ver com valor essa pergunta sua no seguinte sentido. Mais uma vez, olhando a oportunidade. Imagine vocês formando em engenharia, se especializando em digitalizações, em pilares. O profissional de digitalização ele tem que ter especialidade, ele tem que ser um especialista em alguma área. E olha só que interessante. Nas empresas que possuem baixo nível de digitalização, abre-se um mar de oportunidades para vocês, principalmente pequenas. Pessoal, a pequena empresa vai continuar existindo. Pequenas, médias empresas, elas precisam do quê? De profissionais que vão lá ajudar a fazer o quê? É o que a gente chama, que eu chamo aqui de lição de casa. Isso é um trabalho que a gente faz muito aqui. A gente faz muito lição de casa. O que é lição de casa? Você tem que ir lá, explicar para as empresas, olha, você tem que fazer uma automação aqui, você precisa disso, você precisa de criar uma camada de OT, você precisa de iniciar a sua jornada. Então tá aí, ó, empresas de pequeno e baixo nível de digitalização, tá uma oportunidade para vocês. E de alto nível de digitalização. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, uma Scania. Né? Você pega uma Scania, a Scania tem já diversas iniciativas globais, inclusive, né? De digitalização, de elevação de níveis de produção, de frações de porcentagem, mas de grande conhecimento tecnológico. Então tá aí, uma especialidade. Por exemplo, especializar em gêmeos digitais. Eu falei de novo aqui, em realidade aumentada. Então essas empresas que estão no nível alto, elas sempre vão precisar de mais coisas também. Não é diferente das outras áreas de tecnologia, como, por exemplo, a própria automação ou a própria engenharia elétrica. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu acredito. Então, sendo assim, a gente finaliza
Hoje é o primeiro dia de palestras do CP Energia, a gente ainda vai ter mais 2 dias pela frente. Então, fiquem atentos ao chat do YouTube agora, que a Gabi mandou o checkout, e aos e-mails também, vai ser enviado nos e-mails. Muito obrigada, Márcio, pela palestra, e muito obrigada a todos que assistiram, que estavam aí com a gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigada. Eu queria agradecer também a essa oportunidade. Eu desejo a vocês muito boa sorte nessa jornada e desde já eu me coloco à disposição de vocês. Eu tenho, só aproveitando, até porque o tempo, né, curto, eu tenho um canal no YouTube também, e eu tenho um site. O meu site é o do meu nome, é marcioventurelli.com. E lá vocês vão encontrar muito do que eu disse aqui. Lá tenho muitos artigos, eu escrevo muita coisa e publico lá. Fico à disposição de vocês, lá tem meu e-mail, tem meus dados, enfim. Desde já fico à disposição, tá bom? Muito obrigado, uma boa sorte para vocês, uma boa sorte na continuidade do evento, né? E eu continuo à disposição. Obrigado e até a próxima. Muito obrigada, professor. Se o senhor quiser mandar o link do seu canal e do seu site, a gente pode enviar para eles por e-mail também, junto com o seu material dos slides. Amanhã eu disponibilizo todo o material para vocês. Ok, muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.